Primeiro, quem é o Instituto Igarapé? Né? Nós somos uma Think and Do Tank, somos uma organização sem fins lucrativos. É super importante dizer hoje em dia que somos apartidários, independentes, e a gente trabalha na integração das agendas de segurança, justiça e desenvolvimento. Somos hoje uma equipe multidisciplinar, temos pesquisadores, analistas de dados, desenvolvedores, e a gente tenta propor soluções inovadoras para problemas sociais que são muito complexos, né? Através de pesquisa, desenvolvimento de novas tecnologias, articulação no Congresso e propondo novas políticas públicas. A gente tem hoje 5 macrotemas, que todos os nossos projetos estão dentro desses temas, que é o política de drogas, segurança cidadã, consolidação da paz, cidades seguras e, mais recentemente, a parte de segurança cibernética. Né? A gente trabalha muito no eixo sul do mundo, né? Nos países em desenvolvimento. E um dos países em desenvolvimento que tem muito nosso foco é, obviamente, o Brasil. E aí, qual é o nosso cenário super complicado hoje? Né? Todo mundo sabe que a gente está vivendo uma crise muito grande, uma crise econômica, uma crise política, uma crise de representatividade e, por consequência, também a gente está vivendo uma crise de segurança. Né? O Brasil, em 2017, pontuou aí um recorde de 63 mil homicídios ao longo do ano. Morre mais gente no Brasil assassinada do que na guerra da Síria. Né? Nós somos campeões absolutos em assassinatos de países no mundo. 71% causados por armas de fogo, e a gente entra na questão de que somente 20% desses homicídios são esclarecidos, e só 10% deles levam à condenação. Saiu um estudo recente que mostrou que o custo de toda essa criminalidade chega a 4,38% do nosso produto interno bruto. Para vocês terem uma ideia, em 2015, foi gasto 60 bilhões de reais com segurança privada. E aí a gente tem o Rio de Janeiro, né? 32 das 50 cidades mais perigosas do mundo estão aqui no Brasil, e o Rio de Janeiro é uma delas. Né? Somos hoje, acho que, eu não sei se esse número está um pouco atrasado, são 6,3 milhões de habitantes, 1,39 vivendo em favelas, e a gente tem aí uma taxa de 24 homicídios por 100 mil habitantes, número de 2017, que é uma taxa muito alta. Então, assim, quando a gente começa a pensar em política pública voltada para a segurança, as que têm mais, vamos dizer, que são mais exitosas, são aquelas políticas que a gente chama de políticas focalizadas, que são políticas que focam em territórios vulneráveis e também em pessoas vulneráveis. E onde estão esses territórios e essas pessoas vulneráveis? Obviamente, elas estão dentro das cidades. Então, a gente acredita muito que a solução para a questão da violência hoje é trabalhar as cidades. E é tudo importante, né? Como que elas crescem, como que o transporte funciona, como que as pessoas se sentem parte do espaço público das cidades. Né? Tudo isso tem um impacto econômico e social gigantesco. E aí a gente começa a falar também sobre cidades inteligentes, né? Como é que a gente consegue usar a tecnologia para apoiar isso. E aí a tecnologia de cidades inteligentes dentro da segurança pública é essencial também. A gente não consegue ter uma cidade inteligente se a gente não tem uma cidade segura. E aí, assim, foi feito um estudo recente que tentou criar macrocategorias das iniciativas de cidades inteligentes dentro da segurança. Né? Então, a gente pode começar falando sobre câmeras corporais, usadas pela polícia no monitoramento das ações, sistemas de aviso de desastre, que em inglês são aqueles Early Warning Systems, sistemas de emergência e despacho, para acelerar todo o processo de despacho de ocorrência pelas instituições, sistemas de detecção de tiros, que já foi comentado mais cedo hoje, algoritmos preditivos para tentar prever padrões de comportamento da criminalidade, mapeamento de crimes em tempo real, e aí aqui a gente começa a entrar mais também numa parte de segurança privada e segurança pessoal, que é a vigilância inteligente e biometria, tecnologias de segurança pessoal e sistemas de alerta pessoal. E assim, são várias categorias, são várias iniciativas diferentes, usando tecnologias diferentes por trás dos panos, e a gente sabe que não existe bala de prata. Né? A gente não vai conseguir ter uma solução que funcione exatamente igual em todos os lugares, a gente precisa entender qual é o contexto e qual é a realidade e qual é a necessidade daquela cidade. Esse exemplo que foi dado mais cedo sobre a detecção de tiro é perfeito. Né? É uma tecnologia super usada hoje em países, em cidades dentro de países da Europa, dentro dos Estados Unidos, onde você tem uma característica que é o crime geograficamente é muito mais concentrado
e o tempo de resposta das instituições é muito rápido. Então, você tem um retorno desse investimento muito grande para a sociedade. Quando a gente pensa num cenário como o Rio de Janeiro, a gente também tem a concentração de crimes em territórios, mas ele é muito mais pulverizado. E o tempo de resposta das nossas instituições não é tão rápido quanto aquele. Então, assim, é um investimento financeiro muito alto, esse tipo de tecnologia, para, no cenário que a gente vive hoje, um retorno muito, muito baixo. Então, o Rio de Janeiro hoje ele tem uma questão muito mais estrutural do que essa tecnologia se propõe a resolver. Pensando um pouco em Rio de Janeiro e quais são os problemas, e isso aqui não é só Rio de Janeiro, mas também se reflete em muitas outras cidades, a gente tem um cenário que a gente tem muitos sistemas já sendo usados por várias instituições diferentes, mas essas bases não estão integradas, a linguagem é obsoleta, a manutenção é difícil, e tudo isso também vem por parte desse sistema de licitação que a gente tem, né, onde o tempo todo ganha quem oferece menos. Então, a gente tem uma troca de empresa constante, dando manutenção em sistema, a gente tem uma descontinuidade dessas iniciativas. Quando a gente tem essa continuidade, quando a gente tem o monitoramento, enfim, o desenvolvimento correto da tecnologia, a gente tem muitos cenários que não existe uma equipe interna dentro dessas instituições de segurança preparada para dar manutenção, né, tecnicamente capaz para fazer o monitoramento, garantir a segurança, garantir que ele está funcionando. Falta também, assim, a gente precisa pensar que a gente não pode propor a tecnologia pela tecnologia, né? Ela precisa fazer sentido, como a gente comentou agora há pouco. Então, a tecnologia tem que vir também acompanhada de uma revisão de toda a governança dessa estrutura, pensar nas estratégias de engajamento para garantir que as pessoas, os atores que fazem parte daquelas instituições, vão usar a tecnologia, que vai fazer sentido para o trabalho deles, que vai ser absorvida. E não só em uma instituição ou outra, a gente precisa começar a pensar em segurança pública como uma questão 360 graus, que envolve todas as instituições. E não precisa ser pensado, antes disso, um plano integrado a longo prazo. Eu falei um pouquinho aqui sobre esse cenário, então eu queria comentar um pouquinho sobre as iniciativas do Instituto aqui no Rio de Janeiro e também em algumas outras cidades no Brasil. Deu algum probleminha aqui? Foi. O primeiro é o SPGEL, né? Ele foi uma ferramenta. Bom, para quem conhece, ele é uma licença do ArcGIS que foi doada para o Instituto de Segurança Pública e o Instituto de Igarapé conseguiu levantar esse recurso a partir de empresários do Rio de Janeiro interessados em melhorar e apoiar a segurança pública de alguma forma. Então, é um exemplo super bem sucedido da parceria público-privada. Ele é um mapeamento, né, da criminalidade, ele faz uma mancha de calor e ele é usado pela Polícia Militar para fazer planejamento das operações. O legal dele é que a gente conseguiu levantar com esses empresários R$1,5 milhão para conseguir a licença da ferramenta com 5 anos de manutenção, ou seja, a gente já, com investimento muito baixo, a gente conseguiu garantir por um curto período, né, um curto médio período, o uso de uma ferramenta que já traz benefícios para essa instituição. Uma outra questão super legal do SPGEL, e já foi comentado muito aqui em outras apresentações, é que a integração das informações, a integração das instituições é super importante. Então, uma coisa que aconteceu que foi super legal foi que a gente pensou inicialmente o SPGEL para ser usado pelo Instituto de Segurança Pública e pela Polícia Militar. Vendo essa troca de informações, a gente começou a conversar também com a Polícia Civil. Então, hoje, essas 3 instituições têm uma troca de dados muito mais rápida entre elas, ou seja, a gente conseguiu integrar muito mais esses institutos através da tecnologia. A segunda iniciativa nossa foi o Copcast, que foi um aplicativo de celular que a gente desenvolveu. O celular, uma tecnologia barata, né, para as polícias usarem, prender o celular no colete e esse aplicativo transforma o aparelho em uma câmera corporal, ou seja, começa a gravar tudo que o policial vê, vídeo, áudio, envia a localização em tempo real e você faz o acompanhamento numa central administrativa, onde os comandantes podem acompanhar todo o terreno e pensar em melhorias operacionais. E aí isso traz mais transparência, melhora a auditoria da polícia, traz mais confiança na instituição, diminui as falsas acusações contra eles, enfim, tem vários estudos pelo mundo que mostram a vantagem de você ter câmeras corporais sendo usadas pelas instituições de segurança. Aconteceu de novo. Tá.
Essa daqui é o crime radar, né? Ele tem duas partes. Primeiro, ele tem essa visualização com informações históricas dos registros de ocorrência no Rio de Janeiro, mas por trás dele tem um algoritmo preditivo que foi desenvolvido por um instituto em Boston, a partir de 5 anos de dados de registros de ocorrências do Rio de Janeiro. Só para vocês verem, o que esse algoritmo tenta fazer é mapear por quadrantes na cidade do Rio de Janeiro, de 250 por 250 metros, tendências de criminalidade ao longo da próxima semana. Então, dividido por manhã, tarde, noite e madrugada, você consegue saber se a probabilidade de acontecer um crime naquele quadrante é alta ou baixa. Enfim, é um protótipo e a gente está revisando agora esse algoritmo também, para criar uma solução que seja de código aberto e possa ser auditado pela sociedade. A gente está falando aqui muito sobre dados, né? Dados são a coisa mais importante que a gente tem. Então, o Índice de Segurança da Criança foi uma nova proposta de coletar dados. A gente foi, acho que, em 12 ou 13 cidades no Brasil, e a gente entrevistou crianças de 8 a 12 anos e de 13 a 17, para entender qual é a percepção delas com relação à violência dentro de casa, na sociedade, na comunidade delas. A partir dessas informações, de um outro olhar, a gente consegue repensar também políticas públicas para proteger aquela parte da nossa sociedade que muitas vezes é pouco ouvida. E aí a gente entra na nossa iniciativa mais recente, que é uma iniciativa que tem muito potencial de impacto, que é o Observatório de Prevenção da Violência, né? Esse observatório é uma forma que a gente pensou de sistematizar toda a entrada de dados de setores municipais. A gente está aqui falando o tempo todo que a solução está nas cidades, né? Então, como é que a cidade pode enxergar a solução dela se ela não sabe quais são os dados, né? Assim, como é que a gente sai do trabalho com percepção e a gente começa a trabalhar política pública com evidência? Então, o observatório, a gente sistematiza todas as informações de diferentes setores de uma prefeitura, assistência social, saúde, educação, e a gente leva todos esses dados para um banco de dados central, onde o prefeito e o gabinete podem fazer o acompanhamento de indicadores e tomar decisões de políticas públicas baseadas nele e também tentar chegar em famílias vulneráveis antes do sistema perder elas. Falamos aqui muito de tecnologia. Desenvolver tecnologia nova é muito divertido, é muito legal. Mas tem muito um trabalho também que precisa ser feito, principalmente agora que a gente está em ano de eleição, que é engajar os nossos futuros líderes no compromisso de trabalhar essa integração de informações e fazer eles entenderem também que investir em tecnologia é base para a gente poder ter uma sociedade bem-sucedida. Então, o que o Instituto Igarapé fez esse ano foi criar 2 agendas, né, a Agenda Rio Seguro e a Segurança Pública a Solução. A gente entregou essas 2 agendas, a primeira para os candidatos ao governo do Estado do Rio, a segunda para alguns presidenciáveis, com algumas recomendações a partir de estudos de melhorias que precisam ser feitas na nossa sociedade para melhorar toda a parte de segurança pública. E também inclui o investimento em tecnologia. Por exemplo, a gente pensar em um conjunto mínimo de informações que precisa ser passado para todas as instituições diferentes da área de segurança pública para a gente poder ter mais dinamismo e mais troca, para passar pelo sistema judiciário, pela Polícia Civil, Militar, Secretaria de Segurança, toda a parte de inteligência, sistema carcerário. São todos diferentes atores que precisam ter troca e precisam ter essas informações em tempo real para a gente poder trabalhar já preventivamente e tentar reduzir a criminalidade. Só um pouco motivado pelas conversas que eu ouvi aqui hoje, parceria público-privada é super importante e tem muito resultado, né? Então, eu sei que tem muitos empreendedores e empresários aqui, eu queria convidar vocês a buscarem formas de trabalhar para melhorar a segurança pública também. Seja com inovação, seja com apoio financeiro, seja com consultoria. Busquem as instituições que fazem essa ponte, então busquem diretamente as instituições de segurança. E aí, assim, sem muita demagogia, é com colaboração mesmo que a gente vai conseguir melhorar as nossas cidades e começar a pensar num Brasil que a gente queira para o nosso futuro. Obrigado.